Atenção, o Dieguinho tá entrando no ar mais um pós-jogo do Dieguinho dele, do colossal, do enorme, do gigantesco, da Colina 3. Red Bull Bragantino te dá asas 0. Minha galera, que vitória, o Vascão ganha em casa, o Vascão ganha fora. Quarta vitória consecutiva do Vasco. O menino lá que fez o perfil no Instagram, que só Vasco cabelo, né? Que só ia cortar o cabelo quando o Vasco cortasse, quando o Vasco ganhasse 4 jogos seguidos, vai ter que raspar a cabeleira dele. Não sei agora qual é a nova promessa que ele vai fazer, mas tá derrubado mais um tabu do seu Fernando Diniz. É, dele mesmo. Mesmo sem estar no banco hoje, o Vascão conseguiu essa vitória heróica. Inclusive, coisa importante de se pontuar, sem o nosso treinador na beira do campo e sem Rayan, o grande jogador, o jogador mais desequilibrante do Vasco nessa fase agora absurda é o Rayan. E é o segundo jogo importante que o Rayan não está em campo e o Vasco vence. Eu não vou lembrar agora, não, contra o Cruzeiro ele fez gol, então acho que foi contra o Bahia. Ele não jogou contra o Bahia e não jogou contra o Red Bull. E o Vasco ganhou os 2 jogos. O Verret, que vinha numa fase tenebrosa, hoje marcou 2 gols. Então isso mostra também que o Vasco não só tem competido, tem tido resultado, mas o Vasco começa a ter elenco. É normal, tem contusão, tem suspensão, tem um jogador que entra numa fase ruim, você precisa trocar. O Hugo e o Barros estavam sendo a sustentação da cabeça da área. O Hugo hoje estava no banco ao lado do Tietê, e o Vasco venceu. O Tietê nem fez um clássico tão bom contra o Fluminense, mas ganhou com ele em campo também. E o Hugo, que era o pilar do time ali na zaga de volante, hoje estava no banco, o time ganhou do mesmo jeito. Então a gente começa a ter opção. Olha a importância que o Andrés Gomes teve hoje. O GB, que tinha começado a ter oportunidades no Anhaca desgraçada, irritando o torcedor, lembrando um pouco até o Rayan, naquele começo modorrento dele, 2 gols. E 2 gols importantes, gols ali, um de vitória, né? Porque tava 2-2 o jogo e ele faz o gol da vitória contra o Vitória, perdão a redundância. E hoje, né, tava 2-0, ele fecha o caixão e jogou pouquíssimos minutos. O GB entrou com 41 minutos, cara. E o moleque cravou ali, jogadaça do nosso cu de nitro, Andrés Gomes, mandar um beijão pro Colômbia. E eu queria, galera, quebrar um protocolo antes de eu me afundar, ou melhor, de eu mergulhar com vocês nessa deliciosa vitória. Quem me acompanha há bastante tempo sabe que uma característica e uma marca do Diego como comunicador é a emoção, a transparência e a sinceridade nas minhas palavras. Muitas das vezes a galera não gosta dessa minha sinceridade, confunde até com sincericídio, porque às vezes eu falo coisas até que não são nem boas pro Vasco, como aquele meme lá de 2019, eu tenho pena das crianças. Né, coisas como essa, muitas das vezes erros de arbitragem pro Vasco que eu falo, enfim. E eu queria quebrar um protocolo de novo, cara, e trazer uma canção para vocês aqui, que eu acho que simboliza muito o meu sentimento como torcedor. E eu acho que muita gente em casa vai se identificar, e se o Vasco for campeão da Copa do Brasil no final do ano, essa música não vai sair da minha cabeça, porque eu já venho refletindo nela já há um tempo, e detalhe, não sou do samba, não sou do pagode, não gosto, perdão quem gosta, né? O brasileiro em linha geral é apaixonado por esse estilo musical, é um estilo musical que eu não curto, mas eu confesso que a letra dessa música que mexe muito comigo e essa música eu gosto, tá? E eu queria interpretar para vocês, cantar eu não vou, porque eu não vou fazer esse vexame aí para vocês, mas preste atenção na letra. Quem cultiva a semente do amor segue em frente e não se apavora. Se na vida encontrar de sabor, vai saber esperar a sua hora, porque a gente sabe que a hora da gente vai chegar. A canção repete, né, essa mesma 4 estrofes e vai para uma outra parte aqui. Às vezes, a felicidade demora a chegar. Aí é que a gente não pode deixar de sonhar. Guerreiro não foge da luta e não pode correr. Ninguém vai poder atrasar quem nasceu para vencer. É dia de sol, mas o tempo pode fechar. A chuva só vem quando tem que molhar. Na vida é preciso aprender. Só se colhe o bem que plantar. É Deus quem aponta a estrela que tem que brilhar. Erga essa cabeça, mete o pé e vai na fé.
Manda essa tristeza embora. Basta acreditar que um novo dia vai raiar. Sua hora, a nossa hora vai chegar, torcedor. Ergue essa cabeça, mete o pé e vai na fé. Manda essa tristeza embora. Basta acreditar que um novo dia vai raiar. Sua hora vai chegar. E o nome dessa canção é Tá Escrito. Ela fica muito na minha cabeça, cara. E se a gente bater campeão da Copa do Brasil, não vai sair do meu coração, porque se teve uma coisa que o vascaíno fez nesses últimos anos, cara, foi cultivar a semente do amor por esse clube e aprendendo e confiante de que uma hora a nossa hora ia chegar, cara. A gente foi muito massacrado, muito humilhado, muita coisa não por culpa nossa torcida, mas colhemos os malditos frutos que nós mesmos plantamos. E quando eu digo nós, é os dirigentes do Vasco. Quando alguém faz coisa errada, tem que colher coisa errada. Infelizmente, a gente como torcida sofre, mas o Vasco fez muita besteira nos últimos anos, gestões catastróficas que botaram o Vasco no buraco. Porém, surgiu um cara que é um cara muito do bem, muito de um coração bom, um cara muito honesto e correto, que esse cara merece também participar dessa nova história do Vasco, chamado Pedro Paulo, mais popularmente conhecido como Pedrinho. E hoje o vascaíno, eu pelo menos penso assim, não sei você em casa ainda, eu tenho muito orgulho do atual time do Vasco, da história do Vasco, da instituição, eu sempre tive, mas do atual elenco, eu tenho muito orgulho, cara. Eu fico ansioso para ver os jogos do Vasco. O Vasco só joga agora com São Paulo. Nossa, meu amigo, uma aflição. 3 dias para ver um jogo do Vasco. Uma semana, como foi do clássico do Fluminense para cá. 6 dias, na verdade, porque o jogo foi segunda-feira. Nossa, parece um martírio. Aí eu vi até um meme da galera brincando, né, nas redes sociais, quando o Vasco tinha a zaga Maico e Léo, era jogo quarta domingo. Agora que o Vasco tem um time bom, né, os jogos agora levam uma semana, é uma porrada de data FIFA. Mas é isso, cara, eu queria abrir o pré-jogo hoje, abrindo meu coração pra você e falando isso, cara. Eu tô com um sentimento muito gostoso, cara. Tá muito agradável ser Vasco. E olha que coisa maluca. Eu tive esse sentimento contra o Fluminense hoje de novo. Tava 2-0. Eu vou falar do jogo daqui a pouco. O Vasco não fez uma partida antológica. Que jogo, meu Deus, é o Barcelona. Não, nada disso. Se defendeu bem, foi efetivo quando teve as oportunidades. O jogo, boa parte dele, nível técnico baixíssimo. Tava dando um certo sono para ver o jogo tava ruim. Mas quando teve a oportunidade, foi lá, cravou e fez o gol. E depois do 2-0 que o Red Bull meio que, né, entrega o jogo, e o Fluminense fez a mesma coisa, sentiu que não ia sair mais nada de bom dali, eu fiquei com o sentimento de enfia a faca e torce, no bom sentido da palavra do futebol. Tava claro que dava para fazer o terceiro. Tem um contra-ataque que o Vasco puxa, a bola cai no Verratti na esquerda e ele sabe que não tem velocidade para levar. Ele segura, espera o time chegar e volta. O Vasco teve algumas jogadas ali que poderia ter acabado melhor e eu tava agoniado porque eu falei, cara, dá para fazer o 3-0. Não só saldo de gol, mas é legal, né? 3-0. Pô, vitória do Vasco 3-0. Então dá aquele punch, aquela coisa de, pô, meu irmão, os caras não só estão ganhando, mas estão metendo goleada, lá ele. Então, eu tava com esse sentimento. E aconteceu, cara. Aconteceu. 46, 47 minutos, sei lá. Uma jogada espetacular do nosso cu de nitro. Moleque arrancou, levou. Meu amigo, pra pegar o Colombo é um absurdo. E ele tem, cara, uma característica que é difícil de se ver. Ele conduz muito bem a bola com os 2 pés. Eu acho que ele mata o defensor do Red Bull Bragantino ali, porque ele vai dando tapa e o cara vem junto, a bola vai para a linha de fundo praticamente. Falei, mano, deu ruim, o cara parou. E aí talvez o cara acha que ele vai portar apertado, acossado na linha de fundo, ele vai com a direita, nada. Ele finge que vai para lá e puxa com a esquerda. Quando ele puxa para a esquerda, o cara falou, putz, velho, não acredito que esse cara fez isso. E aí o malandro ficou. Quando o malandro ficou, ele rolou. O GBzão da massa chegou dando uma pancada de canhota, 3-0. E aí, final de placar, né? Placar definido. Mais um gol do GB, mais uma assistência do seu Andrés Gomes. Salvo engano, é a 4ª assistência dele. E vitória do Vasco.
Tá? Deixa eu só fazer uma pausa rapidinho aqui, porque, pô, você tá empolgado, você tá feliz, vamos ajudar o Vasco. Vai lá na Golcase, olha que mochila espetacular. Eu, inclusive, uso essa daqui todo santo dia, é a mochila que eu vou pros Correios, levar as camisas da lojinha do Futebolaço pra galera. A qualidade é absurda, olha esse Golcase monocromático. Não é só essa estampa aqui, tá? Tem outras estampas também, ele é bem grande, tem várias divisórias. Dieguinho, capinha de celular, meu chefe. Comprou a primeira, a segunda sai de graça, use o cupom GOVASCO lá para garantir os seus descontos. Pô, Dieguinho, preciso tomar um negocinho, quero um copo. Toma aí um de 1 litro 120 com tampa e canudo. Você pode tirar a tampa e usar normalmente o copo aqui, como esse copo tradicional de 470 ml, você pode personalizar com nome e número, dá para botar 99 Verrete, dá para botar 10 Coutinho, né? O nosso Colômbia hoje aí que me fugiu o número da camisa dele, acho que é 11, né? Dá para botar lá Andrés Gomes, bota o que você quiser, tá? E a galera aí que gosta da nossa garrafa, tem a garrafa Flip Pro de 750 ml, tem a de entrada Urban de 500 ml e tem também as nossas garrafas Fresh. Tem a garrafa Fresh de 950 ml, que é um pouco mais gordinha, que eu esqueci de trazer ela pra cá, e a de 650 ml. E na Golcase não é só futebol, tá? Tem NBA, tem NFL, tem Ayrton Senna, tem Disney, tem DC, tem Marvel. Todos esses produtos funcionam com o cupom GOVASCO. Compras acima de R$170, você parcela até 3 vezes sem juros. Lembrando que são produtos oficiais e licenciados, você comprando, o Vasco ainda ganha royalties, beleza? Golcase, parceira do canal Futebolaço, você pode ir no QR Code que tá na tela ou no link da descrição. Só não esqueça de usar o cupom GOVASCO, nosso cupom tá valendo para compras acima de R$99. Dito isso, vamos agora voltar pro jogo. O Vasco faz um primeiro tempo aonde ele tem um pouco mais a bola e mais a iniciativa. O Red Bull vem num momento horroroso, é até uma disparidade. O Vasco nesse momento, salvo engano, até ultrapassou o Flamengo. Vamos depender do resultado agora de Cruzeiro e Palmeiras, na verdade Palmeiras e Cruzeiro, porque eu jogo em São Paulo. O Vasco pode inclusive dormir na liderança do retorno. O Vasco tem 2 pontos a menos aí que que o Palmeiras, que é o líder do retorno. O Vasco era o terceiro, o Flamengo perdeu na rodada, passou o Flamengo e pode aí terminar a classificação do retorno na frente do Palmeiras. Ou seja, o Vasco no retorno faz campanha de time que briga por título. Se o Campeonato Brasileiro tivesse começado agora no retorno, o Vasco estaria brigando para ser campeão brasileiro. A campanha do Vasco é absurda. Nos últimos 7 jogos, são 6 vitórias, uma única derrota. Derrota essa pro Palmeiras, que é o líder do campeonato. Se você abrir os últimos 12, temos aí uma derrota, tá? Que foi essa derrota pro Palmeiras. Se você abrir mais um jogo, vem a derrota ali pro Corinthians, que foi 2 pancadas, né? Juventude e Corinthians na sequência, após aquele 6-0 no Santos. Então dá para dizer que o que foi fora da curva foi a atuação horrenda lá do Juventude e a derrota pro Corinthians, porque o 6-0 já mostrava que o Vasco estava virando a chave, veio esses 2 resultados horrorosos e aí depois uma sequência de 12 jogos com apenas uma derrota, sendo que nesse começo tinha muito empate. Agora não, nos últimos 7 jogos, 6 vitórias e uma derrota, sendo que 4 vitórias consecutivas, cara. Que momento vive o Colossal da Colina, Vasco da Gama, tá? E aí o primeiro tempo, o Vasco tinha mais a iniciativa, tinha mais a bola, tentava trabalhar ela, mas sem conseguir levar muito perigo ao gol ali do Red Bull Bragantino. O Red Bull tentando jogar mais no contra-ataque, o Vasco faz o seu gol com o Verrete com 27 minutos, um gol bonito, bola trabalhada, pé em pé, e não tem jeito, né, cara? Eu acho que o Verrete deveria, inclusive, compartilhar parte do salário dele ali, ou das eventuais premiações que ele ganha no Vasco, com o Piton, cara. Se tem Piton em campo, tem grande chance aí do Verrete fazer o gol. Quando o Piton não tá, o Verrete parece que sente, aí tem uma queda. Ninguém entende o Pablo Verrete como o Piton. Talvez nem a esposa dele. A parceria desses dois aí é muito bizarra. São os casca de bala, né? Tem o Bochecha e Claudinho, arroz e feijão. Tu pode escolher a dupla que você quiser, meu amigo. A dupla do Vascão é Piton e Verrete. E aí a jogada é muito bem trabalhada, vem pelos zagueiros. E olha a jogada do gol de novo. O Vasco, salvo engano, inteiro no campo do Red Bull Bragantino, inclusive seus zagueiros. A bola vem trabalhada, abre no Piton o Nuno ali. Piton cruza, o zagueirão perde meio que o tempo ali. O Verrete chega batendo, o goleiro ainda chega na bola. A bola... Fica aquela dúvida, né? Entrou toda, não entrou toda.
segundo a transmissão, a imagem do VAR era inconclusiva, mas a decisão de campo foi de dar o gol. Fiquei com a impressão também de que foi gol, de que a bola passou toda, mas não dá para cravar com 100% de certeza com a imagem da transmissão que aquela bola entrou 100%. A impressão é de que sim, de que entrou toda, mas para cravar lá ele, tá pegando mal pra caramba isso aqui, teria que ter uma imagem melhor, mas valeu ali a decisão de campo, gol do Vascão da Gama, tá? O Coutinho teve um escanteio que ele bateu com 2, o goleiro deu um tapa ali pra linha de fundo, e teve um erro de saída de bola ali do Bragantino, o Tietchan recupera, abre essa bola, ele abriu a bola pro Coutinho, não, pro Nuno, o Nuno vai no fundo, rabiscando, corta e toca a bola para trás. O Coutinho domina, a bola corre um pouquinho, aí o Coutinho bate cabeça com o Nuno, e o Coutinho tá meio diferente, né? A gente reclamava que teve uma época quando ele chegou que ele mal abria a boca, né? Que ele era todo meio estranho, meio desligado, e agora ele tá dando pra reclamar, pra xingar os companheiros. Tô gostando, tá correndo ver no sangue do Little Couto, ele ficou pau da vida, xingou pra caramba o Nuno ali. Eu nem sei se o Nuno teve muita culpa no lance, mas eles se enrolaram ali na hora que o Coutinho foi chutar, o Nuno meio que entrou na frente, mas acho que o domínio do Coutinho também não foi muito bom, não dava pra ter feito coisa melhor. E o primeiro tempo acaba, cara, assim o Red Bull tentou um chute de longe ali sem perigo, o Vasco, de novo, isso tem sido uma frequência, inicia o jogo meio desligado, uma saída de bola errada do Paulo Henrique ali, a nossa sorte é que o Sacha, quando foi abrir para o jogador que vinha pelo lado direito, ele escorrega e devolve a bola para o Vasco. Acho que esse lance, inclusive, exemplifica muito o momento horroroso também do Red Bull Bragantino, e graças a Deus ali a gente não sofreu nada. Acaba o primeiro tempo 1-0 com esse gol do Verratti, e o segundo tempo muda. O Vasco tinha mais iniciativa, tentava mais jogar. No segundo tempo o Vasco baixa bloco, fecha o 4-4-2 ali, mas bloco baixo mesmo. O Vasco marcando na cabeça da grande área ali, no máximo na intermediária, e o Red Bull trabalhando, mas não entra lá ele de novo. Tá muito estranho esse pós-jogo aqui. Não conseguia penetrar a defesa e o sistema defensivo do Vasco. O Vasco se defendeu muito bem. É o quarto jogo com esse trio, Robert Renan, Cuesta e Cauã Barros em campo, que o Vasco não toma gol. Tá, o Vasco que tem ainda uma das piores defesas do campeonato, mas conforme as rodadas vão passando, o Vasco vem tomando cada vez menos gols. A gente pode terminar o campeonato com a defesa aí mediana, 19º, né, 11º nesse ranking aí de defesas do campeonato, né, mas a gente era até bem pouco tempo a terceira pior defesa, já é a 7ª, e a tendência aí, não tomou gol de novo, a gente melhorar isso aí. O ataque continua voando, todo jogo o Vasco faz gol, e com alguma frequência marca 3, tá? E foi um pouco isso. Mesmo o Red Bull tendo mais a iniciativa, já estava perdendo, joga em casa, a campanha não é boa, né? Eles estão as 3 piores campanhas do retorno, os caras se atiraram, vieram para cima da gente, mas qual foi o perigo? O Capixaba cabeceou a bola com 5, numa jogada que o Piton erra de maneira displicente. Ele domina a bola na esquerda, ele faz até algo legal, que tinha o Nuno sozinho. Em vez dele dar no Nuno, ele carrega e Nuno, vai que eu vou ganhar campo. E aí ele dá um tapa pra dentro, dá um tapa pro fundo. Eu falei, caraca, ele vai tentar uma jogada por dentro. E ele erra um passe tolo, cara. Aí o Red Bull recupera, abre essa bola na esquerda, vem um cruzamento. O Capixaba vem para cabecear, o Piton incomoda ele no cabeceio ali, ele cabeceia para fora. Mas um erro bobo ali do Piton gerou uma finalização. E o Sacha de fora chutou uma bola que o John bate um escanteio. O escanteio não é tão bem cobrado, a bola carambola e quica na entrada da área. O Sacha domina, dá uma chapada, graças a Deus a bola foi para fora. Se ele bota essa bola um pouquinho mais para cá, o Léo Jardim teria uma dificuldade ali para tirar essa bola dali, mas o chute saiu para fora e foi isso, cara. Não tem outra. Teve uma jogada na direita ali, tem um chute, o Léo Jardim dá um tapa para escanteio, mas só, cara. Então o Red Bull foi um time assim, água de salsicha mesmo, sem levar muito perigo. O Vasco teve uma arrancada do PH, que ele toma uma bola na direita, leva, abre no Piton, no Nuno na esquerda. O Nuno domina, tenta ir pra dentro do marcador e bate de esquerda mal pra caramba. E depois as finalizações são os gols. O Vasco criou pouco hoje, conseguiu ser muito pouco efetivo, ou melhor, muito pouco criativo no terço final do campo, mas na verdade, até corrigindo a palavra aqui, ele foi muito efetivo. Foi meio que um deserto de ideias, poucas finalizações, mas chegou também, meu amigo, aquele dito popular, capim balançou, pau na preá. Esse exemplo cabe pro time do Vasco hoje. Segundo gol ali,
É uma jogada muito bonita, uma bola trabalhada ali, Gomes, França, ou foi Coutinho, um totozinho por cima ali pro Gomes, ele chega ali com o goleiro, e é importante você ter jogador de velocidade, porque o goleiro só é obrigado a sair correndo e dar aquele chute de qualquer jeito ali pro PH, porque o Andrés Gomes é muito veloz e chega para dividir. Se é o Verratti, por exemplo, naquela posição, se é o Coutinho, se é o Hugo Moura, tu pegando jogadores de velocidade mais baixa, eles não chegariam naquela condição de obrigar o goleiro a sair estabanado e dar um chute de qualquer jeito. A jogada foi muito bonita, o Verratti faz um pivô que eu reclamo tanto que ele não faz bonito, tem uma bola metida ali, não lembro se foi o Coutinho ou o Gomes, ele já devolve essa bola de primeira e aí vem um totozinho por cima ali pro Andrés Gomes. O goleiro corta, o PH domina, arrasta, bate cruzado, o goleiro defende ali espalmando pra frente. O Verratti, que tá ligado no lance, só dá um tapa pra complementar ali, posição legal, faz o 2-0 e ali, cara, acabou o jogo, o Red Bull emocional mal, o time não tava bem e fiquei com aquele sentimento de dá pra matar o jogo. E aí, praticamente o último lance do jogo, uma jogada inteira do Andrés Gomes, o gol é dele, vai estar lá na estatística lá, gol do GB, mas aquele gol dá para computar 90% nas costas do André Gomes. O moleque domina, arranca, vai no fundo, acredita na jogada, corta para dentro, acha o passe, e tu imagina, aos 48, 47 do segundo tempo, tu dá uma arrancada daquela, jogando de ponta, que você tem que fazer um frente e trás o jogo todo, você faz uma arrancada muito grande, que são muitos metros correndo, e detalhe, é mais fácil você correr sem a bola do que com a bola. Você tem que correr e tem que conduzir. Por isso que é muito mais fácil você sprintar e atingir uma velocidade maior sem a bola. Então ele tem que conduzir a bola com um jogador de velocidade boa, acompanhando ele na caça dele a jogada toda. Teve até um momento a impressão que eu imaginei que o cara ia dar uma porrada e ia matar a jogada, porque o jogador ficou muito próximo. Mas não sei se o cara ficou com medo, achando que dava para controlar a jogada e quis correr de um cartão amarelo ou até de um vermelho. E acho que ele não matou a jogada ali e deu a oportunidade do Gomes fazer o que fez. E ainda assim ele tem a cabeça fresca para raciocinar, levantar. Opa, tem um GB vindo, passe vem limpinho, o GB só chega dando uma pancada e faz o 3-0. Então vitória importante, parabéns ao Verratti pela efetividade, pelos gols marcados. Parabéns aí ao Diniz para dar uma cara ao time, o time jogar mesmo com troca de peças. Hoje tem uma briga no meio campo, eu pensando em equilíbrio e pensando em jogos com adversários mais fortes, eu faria Hugo e Barros. Acho que o time fica mais sólido defensivamente. O Red Bull é um time meio frouxo, é um time que não vem no bom momento, faz sentido ter o Tietê pra gente construir um pouquinho melhor. Mas isso é bom, hoje a gente tem opção. Vai jogar com o Flamengo, com o Palmeiras, com o Cruzeiro, com o Bahia, Hugo e Barros. Ah, é um Vitória, é um Red Bull, é um Fortaleza, é um Santos, vai de Tietê. Legal, temos opção. Dependendo do jogo ali, a gente tem um Ryan de 9, a gente pode ter um Verratti num jogo fechado, não tá ganhando, precisando do placar, vai chover a bola na área, dá pra botar até o Verratti e o GB dentro da área, né? Tá acabando, 10 minutos pra acabar o jogo. Pô, adversário num ferrolho desgraçado, tá empatado o jogo ali, meu amigo, mete o GB e o Verratti na área, dois postes, duas torres, bota o Ryan também, abre os 3 dentro da área ali, começa a chuveirar. Faz parte do jogo. Então a gente tem opção, tem o França para jogar de 10, tem o Coutinho, o David também é um cara que joga de 9, joga de beirada. Tá bacana, cara. Tem um Puma que não entrou hoje, joga bem na direita e na esquerda. Então a gente começa de fato a ter um elenco, né, competente ali pra gente conseguir brigar pelas coisas bacanas no campeonato. Mas queria ainda fazer aqui algumas observações para fechar. Primeiro, um puxãozinho de orelha. O Barros teve uma jogada deixa eu ver se eu acho aqui. Não vou achar a minutagem, mas eu fiz uma anotação aqui de uma jogada que o Vasco recupera a bola. Era uma jogada difícil, porque o adversário tá atacando, tu rouba. Aí é aquele momento complicado voltou para correr para trás, roubou e tem que fazer a transição, né? Muito rápido, para trás e para frente de novo. Se tem um erro de passe nessa retomada de construção, tu pega os jogadores já virando pro outro lado para atacar. Se tem um erro de passe aqui, meu irmão, desconecta tudo aqui. A última linha com a segunda e a primeira lá da frente. E aí um abraço. Tá? E aí o Vasco recupera a bola vem carambolando, o Barros domina, e em vez dele dar um tapa pro PH de chapinha por cima, um balãozinho assim pro PH dominar na direita e arrastar, não. Ele domina a bola e quer dar um chapéu. Ele tenta dar um lençol no cara, erra o chapéu, o cara toma a frente, toma a bola e gera um contra-ataque. Graças a Deus não saiu o gol, Barros, mas ó,
Bota o pezinho no chão, humildade, o momento é bom, mas vamos jogar um pouquinho sério. O seu David, quando entrou, tava 2-0 já, 40 e poucos minutos, o Vasco vem trabalhando bem a bola, abre uma bola nele na esquerda, em vez de ele fazer o simples, ele tenta um passe de letra, erra e perde a bola. Então a gente teve alguns momentos de erros imbecis e desatenção ou excesso de preciosismo que poderiam ter nos custado caro. O Vasco já tomou alguns gols tolos nesse campeonato por causa disso. Então teve o PH lá no começo do jogo, que para nossa sorte o Sacha escorregou, teve o Barros, teve o David, acho que foram essas jogadas aqui que eu anotei. Outra coisa que eu queria pontuar, o Coutinho tá jogando cada vez mais minutos, hoje saiu com 41, aquela coisa de botar a língua para fora com 10, 15 minutos tá passando. Ele já não joga na mesma intensidade, mas fica mais tempo. É um cara que é fundamental para essa questão de distribuição de jogo. Ele não tem feito nas últimas rodadas tanto gol ou tanta assistência, mas ele é o cara que é o elo de ligação entre todo mundo. Ele vem pegar a bola no pé dos volantes, ele baixa ali do lado do ponto também para jogar, ele tem se movimentado bastante e conectando as peças do Vasco. O jogo do Vasco passa por ele. Talvez quem está mais desligado e foca muito em gol e assistência não vai perceber que o Coutinho vem de bons jogos. E o Robert Renan é um primor, cara. O que esse rapaz tem de capacidade para construir é um absurdo. As fatiadas e as viradas de bola dele parece um camisa 10 dos anos 80, irmão, dos anos 90. Cabeça em pé, domina a bola, levanta e ó, vapo. Tem uma que ele dá pro Coutinho no primeiro tempo, que ele traz a bola aqui e toma. A bola viaja, o Coutinho, ó, peito, chão, a criança dorme e sai jogando, é muito bonito. Tem uma jogada no segundo tempo que o Red Bull Bragantino vai tirar o Vasco lá em cima, a marcação dos caras encaixa, tá todo mundo apertado. Eu falei, cara, dá o bicão, a bola vem nele. Ele vê o PH na direita, ele traz e toma. Quebra essa bola lá no PH, o PH domina e, meu amigo, abre um clarão assim. O Vasco tá apertado e de repente ele clareia tudo assim. Parece a luz que bate no meio da escuridão. É o Robert Renan. Cara, que jogador técnico. Que zagueiro o Vasco achou. E como zagueiro, né, que é a função principal deles, tanto ele como o Cuesta tá bem. O Cuesta já é mais aquele... Mal comparando, tá, gente? Pelo amor de Deus. É como se o Cuesta... O Robert Renan fosse mais Mauro Galvão, guardar as devidas proporção. Tô dizendo no sentido de ser um zagueiro técnico. E o Cuesta, ele tem mais qualidade que o Odivan, inclusive, para jogar. Mas ele é aquele cara mais da caça. É o cara mais de chegar para dar a pancada, é o cara de antecipar, é o cara de se impor e botar moral ali. O Robert Renan tem feito isso até, mas é o cara mais de construir. Longe do Cuesta ser um cara butinudo, muito pelo contrário. Ele sai jogando também. Então o time tá muito legal, cara. Tá muito legal. Tem me preocupado um pouquinho ainda as saídas de gol do Léo Jardim. Ele sai meio atabalhoado. Tem um lance no primeiro tempo, inclusive uma bola que é cruzada, que ele soca a bola errado. Em vez dele cortar pra frente, ele pega meio esquisito na bola, a bola respinga pro lado aqui e gera uma situação meio estranha pro Vasco bem no iniciozinho do jogo, tá? Mas é isso, galera. Então, bom jogo do Verratti, foi efetivo aí quando a bola chegou, fez o dele. O Piton muito bem ali na linha de fundo, a zaga bem. O Barros queria fazer esses comentários de ser um pouco mais sério de vez em quando. E o Andrés Gomes aí, de vez em quando, excesso de vontade, cheio de perna, mas é um cara que acredita muito. Então, boa vitória do Vasco, parabéns aí a todo o grupo, ao Diniz, à diretoria, aos atletas. E ó, vamos continuar, pezinho no chão, sem soberba, sem achar que a gente é o Vasco de 2000, não. A gente tem um bom time, continuar nisso, o Diniz tem que pegar no pé dos caras para não deixar subir para a cabeça. Se a gente manter o foco, a humildade e o comprometimento daqui até o final do ano, dá para brigar pela Libertadores via Campeonato Brasileiro e dá muito, mas dá muito para ser campeão dessa Copa do Brasil no final do ano. Lembrando que a final, né, o jogo de volta, o jogo do título, é 21 de dezembro, 3 dias antes do Natal. Já pensou? A gente campeão da Copa do Brasil no Natal, irmão. Meu Deus, que final de ano, cara. Meu Deus, tá bom? Beijo no seu coração, saudações vascaína e às vezes a felicidade demora a chegar. É aí que a gente não pode deixar de sonhar. Guerreiro não foge da luta. Como é que é a letra aqui? Deixa eu voltar aqui. Guerreiro não foge da luta e não pode correr
Ninguém pode atrasar quem nasceu para vencer. E o Gigante da Colina nasceu para vencer. Deus te abençoe, saudações vascaínas e até amanhã. Valeu, fui! Viva o Vasco, viva o Diniz! Tamo junto! É Vascão, cara! Valeu, fui! Au!